Olá, nesse vídeo eu vou dar continuidade aos vídeos sobre o Code Rockerway. No vídeo anterior eu falei sobre planejamento, então eu citei que nós usamos o Kanban e usamos algumas estratégias, algumas ferramentas. Como eu comentei no vídeo anterior, quando o desenvolvedor ele pega uma tarefa em To Do e arrasta ela para Doing, ou aqui no nosso caso em Progress, no Jira, ele é responsável por trabalhar essa tarefa até ela chegar em teste, certo? A primeira coisa que o desenvolvedor faz então é arrastar a tarefa, assinalar ela para ti, dar a sign dela para ele, né? Botar a carinha dele na tarefa, se tornar responsável por ela e arrastar ela para doing aqui, para a gente manter a estatística lá que o Gira calcula. E ele vai criar uma branch de desenvolvimento. A gente trabalha com o conceito de GitHub Flow, então é uma estratégia de branch. O que consiste essa estratégia? Toda tarefa ela vai começar a partir da tarefa master, da branch master. Então o desenvolvedor ele vai criar uma nova branch, vai dar um git pull na sua master e dar um checkout na nova branch, sempre respeitando porque a branch ela vai ser o mesmo nome da tarefa. Então, por exemplo, aqui a tarefa é CPF 1300. Então a branch que ele vai criar é a CPF 1300. No caso aqui do Trello a mesma coisa. Então aqui é o card, aqui, se eu pegar o número do card aqui é o 127, está aqui em cima. Então o nome da branch vai ser card-127, certo? Ele vai fazer todo o seu desenvolvimento da tarefa, os testes unitários, testes de interface, o que achar necessário. E quando ele achar que está pronto essa tarefa, ele vai fazer um pull request, certo? Então todo mundo tem um clone do repositório principal, repositório do projeto. Ele vai dar fazer uma branch a partir do master, e quando ele terminar ele vai fazer um pull request para master e vai arrastar a tarefa para review, certo? Para a gente também ter a estatística que ela está movimentando, para o cliente saber que ela está movimentando, para o gerente de projeto saber que ela está movimentando, ele arrasta ela para review, certo? E isso fica aí um pull request, seja no caso aqui no GitHub ou no Bitbucket, certo? Então, no pull request, as tarefas, as branches, então elas são comentadas por outras pessoas, certo? Então, as pessoas dão OK, comentam ela, etc. E quando essa tarefa ela é aprovada, ela é então feito o merge de volta para o master, certo? Esse outro fluxo aqui, esse diagrama tenta explicar um pouquinho melhor. Então eu tenho aqui a tarefa no Gira ou no Trello. O desenvolvedor manualmente, que é o tracinho azul aqui, ele faz uma branch de desenvolvimento e trabalha nessa branch de desenvolvimento. Quando ele achar que está bom o suficiente, a tarefa está completa, ele abre um pull request para master, certo? No momento que ele faz todos os commits que ele faz aqui, adiantando um pouquinho o conteúdo dos outros vídeos, quando ele faz um commit nessa branch de desenvolvimento, a gente tem umas triggers, uns gatilhos no GitHub ou no Bitbucket que disparam testes. Então a gente trabalha com o Codacy para fazer a análise de qualidade de código. Eu vou comentar sobre isso em outro vídeo. E ele também dispara o BuildKite, que ele vai rodar os testes unitários, os testes de API e outros testes daquela branch. Então todo commit que é feito na branch de desenvolvimento, ela automaticamente roda os testes, certo? Toda pull request, quando a gente usa o GitHub em alguns projetos, o GitHub ele tem um esquema bem legal que é relativamente novo, que é a branch protegida. Então você protege a branch master e ninguém pode fazer commit na master, certo? Então todos os commits são feitos em uma branch de desenvolvimento, no caso aqui é CPF 1260, e os gatilhos rodam então, o gatilho aqui do GitHub startou o processo do BuildKite, que é os testes, e o Codacy, que é para calcular a qualidade de código. Então, inclusive aqui eu só posso fazer merge quando os dois estiverem OK. Certo? Eu vou falar sobre isso mais para frente para garantir a qualidade. Mas o fluxo é esse. Então, fez todos os testes aqui, todo o desenvolvimento, fez o pull request. Em todo o commit, todo push que é feito para o servidor, para o GitHub ou para o Bitbucket, rodam os testes, certo? E
depois que os testes passaram e a equipe deu ok no request, no pull request, que são, a gente usa aqui as mãozinhas aqui no GitHub, e no Bitbucket eu tenho lá o approve, é o botão de approve, né? Então depois que isso está aprovado, isso é feito o merge no master. Quando é feito o merge para o master, automaticamente, que é o verdinho aqui, automaticamente o outro gatilho do GitHub ou do Bitbucket dispara um deploy, usando uma ferramenta que a gente usa, que é o deploybot, ou o deployer, mas a gente está usando o deploybot mais atualmente. E isso vai automaticamente para o servidor de homologação, que é o fato do desenvolvedor fazer o seguinte: ele botou em review, foi feito o pull request, foi aprovado o pull request. Quando é aprovado o pull request, ele pode mover ela para testing, porque o script, os gatilhos do GitHub e do Bitbucket atualizam o servidor de homologação. E aí a equipe de testes vai pegar essa tarefa lá em homologação, ele sabe que isso, ele vê aqui essa informação que essa tarefa foi movida, ele testa e quando está ok, ele move para Done. O deploy para produção a gente faz manualmente, né? Então tem um botão lá ou um script que roda, que alguém da equipe é responsável por fazer o deploy. Aí a decisão do deploy para produção é uma decisão estratégica, de produto, etc. Certo? Isso tudo tem bastante coisa automatizada. Então a ideia do GitHub Flow é que a branch master ela sempre deve estar pronta para ser mandada para produção. Ela é deployable, ela pode ser enviada para o servidor a qualquer momento. Então, por isso que os testes, o BuildKite aqui e o Codacy, eles rodam sobre as branches de desenvolvimento. Quando eu faço um merge aqui para master, os testes rodam de novo, certo? Mas os testes sempre são feitos sobre a branch de desenvolvimento. Então, toda branch de desenvolvimento ela tem que funcionar, ela tem que ser rodável, certo? Ela tem que rodar os testes unitários, testes de API, quaisquer outros testes, e a qualidade do código tem que estar garantida pelo Codacy, certo? Então, a gente garante dessa forma. O que acontece, às vezes, esporadicamente, é você ter uma tarefa, uma feature muito grande, por exemplo, um novo módulo do sistema. Esse novo módulo vai envolver várias tarefas. Então, o que nesse caso a gente faz? A branch de desenvolvimento ela não faz pull request para master, ela faz pull request para uma área, para uma branch, a branch de feature, uma branch de história, por exemplo, uma branch de novo módulo. Certo? Os branches de desenvolvimento são feitos pull request para cá, todos os testes rodam igual, e aí quando aquela junção de todas aquelas tarefas que representam aquela feature está ok, a gente faz um pull request para master, certo? E aí vai para produção, certo? Então a gente pode fazer essa situação. Então quando eu preciso fazer um grande épico, assim, uma coleção de várias tarefas que vão formar um grande produto, uma nova área do produto que vai ser vendido, ou alguma coisa estratégica, ou uma grande reformulação de interface, ou uma nova versão da API, alguma coisa assim. Então isso a gente tenta não acontecer tanto, mas às vezes acontece de você ter essa situação. Também é totalmente gerenciável. Então a branch de desenvolvimento, em vez de fazer o pull request, em vez de apontar direto para master, lá quando o desenvolvedor cria o pull request, ele seleciona que ele diz que o pull request não é para master, é para aquela branch separada, e depois a gente faz o branch, o merge, né? Então, por que é importante essa nomenclatura? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, no Gira, eu consigo, por exemplo, saber que essa tarefa aqui, se eu descer aqui, eu tenho as integrações, eu sei que essa tarefa ela teve uma branch, 4 commits, e eu tenho um pull request que está em aberto ainda, que é aquele que eu mostrei agora ali. Se eu pegar, eu não tenho uma tarefa pronta aqui, mas se eu pegar uma tarefa que já está pronta, eu posso ver que o pull request foi fechado. Eu posso clicar aqui e ver qual foi o pull request, qual foi a branch, eu posso ver quais foram os commits. Então essa integração, posso ver qual é o pull request aqui, aberto, quantos comentários teve, quem está revisando. O Trello também tem isso, no Trello Pro, acho que é o Gold, se não me engano,
A gente não está usando esse projeto aqui, mas eu tenho um pacote, uma versão do Trello que você também tem essa integração com o GitHub e o Bitbucket. Você consegue ver também, anexar ao card aqui as, as, as integrações com o sistema de gerenciamento lá, o Git ou o Bitbucket, certo? Então, essa é a forma que a gente trabalha com o desenvolvimento. Eu vou mais para frente nos outros vídeos eu vou falar sobre essa parte do build e o deploy, certo? Então a gente divide bem separado o que é desenvolvimento, o que é o processo de build, o que é o processo de deploy, certo? Mais para frente nos outros vídeos eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre testes, sobre análise de código, sobre o review, foi o que eu falei agora, né? O pull request. Eu vou voltar a falar sobre isso depois com um pouco mais de detalhes, o que a gente revisa, etc. É uma coisa bem importante para nós. Então, o Code Rock Array ele depende muito dessa estrutura aqui, né? Você ter branch de desenvolvimento, você ter pull requests e revisão por seres humanos, e além disso revisões automáticas para deixar mais rápido a avaliação do request no review. Então o build, kite e o Codacy ajudam muito. Então eu vou fazer aqui a análise desse código aqui que foi feito. Eu já sei, olhando aqui embaixo, que beleza, os testes unitários e testes de API passaram. Eu posso clicar aqui depois e ver no caso aqui a gente está usando a ferramenta chamada BuildKite, eu vou falar sobre ela depois. Eu consigo ver aqui que os testes passaram, que os testes de API também passaram, certo? E eu consigo ver a qualidade do código aqui. Então, usando o Codacy, que é outra ferramenta que a gente adora, eu consigo ver aí a qualidade do código, se teve algum problema, etc. Eu vou falar especificamente sobre isso depois, mas eu posso ver aqui, beleza, não teve nenhum problema nesse pull request. Então eu posso ver quais foram os arquivos que mudaram e tal, mas o Codacy ele avisa se teve algum erro de sintaxe ou deixou o projeto mais lento, etc. Então facilita bastante essas automatizações, porque aqui o ser humano que vai avaliar já sabe que isso tudo já passou, então ele simplesmente avalia coisas que eu vou falar sobre isso mais tarde, qual é a qualidade, documentação, arquitetura que foi escolhida, etc. Então facilita a análise por parte do desenvolvedor, né? Então é isso, esse é o fluxo que a gente trabalha. Um detalhe, todas as interações aqui são comunicadas no Slack. Então tudo isso aqui está integrado no Slack, tá? A ferramenta de comunicação que a gente usa. Eu recomendo fortemente. Então alguém é criado uma nova tarefa, aparece no Slack. Tanto no Jira quanto no GitHub, aliás no Trello. É criado uma nova branch, aparece lá. É feito um pull request, aparece lá. O build kite rodou, aparece o aviso lá. O Codacy avisa lá no Slack qual foi a qualidade do código daquele pull request. Iniciou o deploy, ele avisa. Terminou o deploy, avisa. Começou o deploy para produção. Então tudo isso é automatizado. Todas essas iterações, os commits, os pull requests, tudo isso vai para o Slack e toda a equipe fica a par do que está acontecendo. A equipe, eu digo inclusive o cliente, se o cliente tiver interesse de acompanhar tudo isso, esse fluxo de dados, mas ele pode ver todas as informações, certo? Então tudo isso está integrado no Slack. Isso facilita muito a transparência do processo e todo mundo sabe o que está acontecendo em cada tarefa. É isso, nos próximos vídeos eu vou aprofundar em algumas coisas, mas essa é a estratégia que a gente tem usado. Funciona bem legal, então funciona tanto para tarefas debug, tem um bug, cria a tarefa no Jira ou no Trello, faz a branch, resolve aquele problema e manda ele para homolog automaticamente para testar, e dali pode ser feito para deploy, para produção. A gente pode, vou comentar depois, mas o processo de deploy, eu posso fazer deploy de um commit específico, né? Então facilita bastante. Eu vou fazer deploy daquele commit específico. E para novas features muito grandes, assim, a gente pode fazer aquele esquema de ter uma branch separada, aqui para uma feature muito grande. Então as branches de desenvolvimento fazem todas aquelas tarefas que são relacionadas, elas fazem um pull request, o merge é feito para essa tarefa, para essa branch, e depois que isso está testado, homologado, etc., a gente pode colocar
essa branch no servidor Molog ou num servidor separado. O fato de a gente estar usando Vagrant e agora mais recentemente Docker ajuda bastante a automatizar isso. Aliás, o BuildKite a gente está usando Docker para testar a parte de APIs. Então facilita bastante esse processo, certo? Novamente, se tiverem dúvidas, sugestões, fiquem à vontade nos comentários aqui do YouTube ou por e-mail no contato@coderocker.com. Valeu!